O Santos, ele teve um adversário mais difícil, né, no primeiro jogo. A Portuguesa mostrou que vai ter sérios problemas, perdeu ontem do Capivariano. E a gente falava, o Capivariano tomou de 4 na estreia, mas a gente não sabe quem é quem no campeonato, né? O Capivariano é muito fraco ou o São Bernardo é muito bom? Amanhã contra o São Paulo nós vamos ter uma noção melhor. A Portuguesa, o jogo Palmeiras e Portuguesa foi horroroso, né? E a Portuguesa mostrou fragilidade, também já era de se esperar. Não tem dinheiro, a empresa que ia investir lá pulou fora. Então era bilionário, agora não tem nada, uma coisa assim. Então não dá para você ter uma ideia do que foi o Palmeiras, até porque o Palmeiras tinha 4 dias de trabalho e agora também tem muito pouco, 7, 8. Então você falou, né, será que vai entrar com o time completo? Eu não entraria, eu acho que é muito cedo, tem que tomar muito cuidado com isso. E o Santos, ele estreou já com um pouco mais de necessidade, primeiro porque tem um compromisso maior, terminou o ano naquela briga para não cair, acabou escapando, mas é muito pouco para o Santos só não cair. Aí chegou o Gabigol, aquela expectativa toda, criou uma nova motivação, ele fez gol. Quer dizer, o Santos chega com um pouquinho mais de crédito nesse jogo. Mas claro, o Palmeiras, se jogar com um time médio, ele já reverte essa situação. Né? O Palmeiras é melhor que o Santos, tem mais elenco, tem mais tranquilidade, tem mais história recente. Mas o Santos começou melhor o campeonato, contra o adversário mais difícil, se saiu bem, tem essa história do Gabigol. Então vamos ver. Mas assim, não dá pra gente esperar que... porque os dois estão em pré-temporada, essa é a verdade, né? Tanto o Palmeiras, bem pré-temporada, começo de pré-temporada, não é nem pré-temporada, é começo de pré-temporada. Então cobrar muito nessa situação não tem muito sentido, porque a gente sabe que o futebol hoje demanda uma condição física muito maior, um preparo maior, fisicamente falando, e é exatamente esse o ponto. Os caras continuam sabendo jogar bola, só que eles não têm condição física para jogar. E calor, né? O calor que está em São Paulo hoje é um negócio de maluco, né? Eu não imagino que à noite a gente tenha coisa diferente. Pode que no máximo tenha uma chuva para dar uma refrescada. Então, Pedro, tem sempre uma leve tendência a Palmeiras, mas temos que analisar que o Santos começou melhor. E digamos que o Santos tem mais motivos para tentar ganhar o campeonato, né? O Santos está em débito, um débito maior que a sua torcida. Verdade que o Palmeiras não ganhou nada nos últimos 2 anos, ganhou o Campeonato Paulista, mas ainda assim brigou por tudo e tal, e o Santos brigou para não cair. Então o Santos precisa mais, mas o Palmeiras é mais credenciado de um modo geral. Embora eu acho que os dois, principalmente o Palmeiras vai jogar com um time bem meia boquinha mesmo, que é o correto a ser feito. Pior que vai ter chuva hoje, eu vou estar lá atrás do gol, né? Tem que levar a chuva de novo, já levei contra a Portuguesa. Vai ter chuva, será? Bem capaz de chover, né? Conhecendo São Paulo, fim de tarde, né? Com esse calor. 7h30. Com esse calor. Nossa, e eu vou estar atrás do gol. É a alegria do povo, né? Ver o repórter levar a chuva. Mas o papel do repórter também é esse, né? Levar chuva, levar sol. Já amassei muito barro, já. Faz parte. Mas é vivência. É vivência. E, assim, começo de ano, como você disse, aquela pegada ainda de pré-temporada, como se fosse um amistoso valendo ponto, né? Esse início de Campeonato Paulista, né? Foi assim. Santos e Novo Horizontino, Palmeiras e Portuguesa, os times ainda pegando no tranco, pegando no ritmo. Vampeta, mas como diz o Vampeta, vai perder em início de Campeonato Paulista, vai perder um clássico para ver se o clima, o ambiente já não fica pesado, não é, Vamp? Boa tarde, hoje tem Palmeiras e Santos. Boa tarde, Pedro, Flávio, boa tarde a todos, né? Lá em Barueri, né? Porque tá trocando a grama de... Tá trocando a grama. Aliás, né? Barueri, não me traz boas recordações, não. Ontem meteram a mão no meu Vitória, viu? Copa São Paulo, viu, Flávio? Eu ouvi falar que o negócio foi ruim, né? Foi ruim. Foi. É em Barueri, nesse estádio aí. Por isso que não me traz boa recordação, porque ontem à noite eu tava vendo a copinha, Palmeiras não tem culpa de nada, a arbitragem. Mas meteu a mão, Vitória. O que aconteceu exatamente? Gol impedido do Palmeiras primeiro. Pênalti, na disputa de pênalti, a bola entrou com o árbitro na linha. A bola entrou. Isso é inacreditável, né? É a primeira vez que acontece na Pô, é incrível isso. Disputa de pênalti, acho que foi o lateral direito do Vitória, bateu o pênalti, a bola quicou dentro, voltou. E o bandeirinha que fica ali, né? Não viu, que coisa de louco. Isso é louco. A discussão, tinha gente discutindo, entrou ou não entrou? A questão é quanto entrou. Você entrou pouco. Lá ele, mas entrou muito. Entrou muito, meteram a mão. Tinha gente falando, entrou ou não entrou? Entrou, gente. Então, assim, eu não questiono o Palmeiras, não foi o Palmeiras, erro da arbitragem. Né? Vamos voltar para o que interessa para o jogo de hoje. Mas foi horrível lá, meter a mão no meu Vitória. Vitória que jogou pra caramba contra o Palmeiras ontem. Acho que foi o melhor jogo da Copa São Paulo, né? Tô assistindo tudo aí, foi o melhor jogo. O João Paulo falou que o Palmeiras não mereceu passar, né? João Paulo Sampaio do Palmeiras.
O Palmeiras tem um time bom e ontem, mas o Vitória jogou demais. Ontem foi... E hoje, né, Santos e Palmeiras, aquilo que a gente fala, aquela famosa frase, não é um Palmeiras e Corinthians, que o Lima Duarte falava, né? Você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Mas Santos e Palmeiras também, você falou aí, acabou de falar, né? Era o Flávio mais velho, acompanha mais, aquele Santos do Pelé, aquela academia, né? O Santos do Pelé, quando a academia da Guia, né? O Santos só não foi campeão 11 vezes consecutivamente do Campeonato Paulista, que era o torneio mais importante da época. Ele só não ganhou 11 anos seguidamente, porque o Palmeiras quebrou 2 vezes. O Palmeiras ganhou em 2 oportunidades quebrando isso. O Palmeiras, quando muda a forma do Campeonato Brasileiro, né? Começa ali, que o Atlético Mineiro ganha em 71, né? O Palmeiras ganha 7-2 e 7-3, né? Isso. E era o time que dava testa ao Santos do Pelé. Quer dizer, hoje é diferente, hoje o Voivoda tentando se firmar, o Santos estreou contra o Novo Horizontino, poderia ter perdido aquele jogo. O Novo Horizontino foi muito melhor ontem, o Novo Horizontino, aquilo que o Fábio falou, o Capivariano foi goleado e já ganhou ontem. O Novo Horizontino perdeu do Santos, já ganhou ontem também do Guarani, então é o campeonato... O Guarani é que começou mal, né? Ele deu empate pro time de Indaiatuba Primavera e ontem em casa e perdeu fora. Então, quer dizer assim... Para aquilo que a gente fala assim, como é temporada, os jogadores chegando agora, reforços chegando no Palmeiras, o Santos também ali se ajeitando, mas vai perder um clássico. Né? O Abel, no jogo contra a Portuguesa, ele meteu a cozinha praticamente quase todo titular, né? A gente vai falar do Everton, que né, tá indo embora. Sim. Mas jogou Carlos Miguel, jogou Giai, jogou Murilo, tudo bem, Gustavo Gomes não jogou, jogou do lado esquerdo, não jogou Piquerez, jogou lá o Jefté. Hoje eu acho que ele vai com a equipe até mais forte do que o jogo de estreia diante da Lusa. E o Santos também deve ter uma equipe mais sólida, né? Depois, porque é o clássico, de repente você pode poupar no outro jogo. Mas para hoje à noite eu acho que não vão estar todos os principais jogadores, porque a gente sabe que é o segundo jogo da temporada. Você acabou de falar em 1 semana de treino, o Flávio falou. Mas vão botar jogadores de qualidade, porque ninguém quer perder. E aí a gente tem aqui os próximos jogos, tanto de Santos como de Palmeiras, né? Porque vai misturar tudo aí, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. A gente pode começar pelos próximos jogos do Palmeiras. Para a gente analisar aqui até viagens e tudo mais que o Palmeiras vai ter que fazer no começo do ano. Ó, hoje é clássico, Palmeiras e Santos. Aí tem o Mirassol. No sábado esse jogo, sábado à noite, Arena Barueri, como citou o Vampeta, né? O Palmeiras está trocando ali o gramado. Sequenciazinha dura ali, viu? Ó. Olha lá, Novo Horizontino fora. Novo Horizontino tá todo ano brigando para subir, né? Aí São Paulo, clássico. Aí já tem o Galo em Belo Horizonte. E ali é o Botafogo. Dois jogos fora, né? 2 jogos fora do brasileiro ali, né? Ali é o Botafogo de Ribeirão Preto. É o Botafogo o Botafogo do Rio. É o Botafogo do Rio e é Campeonato Paulista. O errado é o SP ali. Depois vem o Internacional, no caso, pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional fora. Então essa é a tabela do Palmeiras. Mas por que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro está jogando já 2 fora? É meio estranho ali, não? Ou é o Botafogo de São Paulo... Pelo Campeonato Paulista. O que é estranho? Não dá pra saber tudo desse. Botafogo de Ribeirão pelo Paulista. Então tá errado o brasileiro. Tá errado o escudo, né? Isso, tá errado o escudo e também o campeonato, né? Que evidentemente é o campeonato paulista, exatamente, tá com o Campeonato Brasileiro. Mas passando antes do Internacional, o Palmeiras tem o Vitória ainda. Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Botafogo de Ribeirão em Ribeirão Preto, Vitória na Arena Barueri. Aí o Vitória vai ter que jogar de novo na Arena Barueri. Aí vão meter a mão de novo. Aí Corinthians em Itaquera, Inter lá no Beira-Rio. É essa a sequência do Palmeiras. A gente tem a sequência do Santos também. Jogos do Santos, também começando o Campeonato Brasileiro. Torcedor do Santos empolgado já com o início do Gabigol. Será que vai ter gol do Gabigol hoje? O Gabigol já começou marcando contra o Novo Horizontino. Quando ele retorna em 2018 da Inter de Milão, da passagem dele pela Europa, ele começa marcando também em um campeonato paulista. Naquela ocasião tinha sido contra a Ferroviária, dessa vez foi contra o Novo Horizontino. Tá aí o Santos, clássico com Palmeiras, Guarani em Campinas, aí tem clássico com Corinthians, Bragantino, tudo pelo Paulistão. Chapecoense fora pelo Campeonato Brasileiro, aí vai ter o São Paulo, só que são 2 jogos com o São Paulo, né? Um pelo Paulistão e depois contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mauro César, muito boa tarde. A gente até comentava no Canelada, no fim de semana, que os grandes de São Paulo precisam se ligar, né, nesse início de Campeonato Paulista.
é importante somar a maior quantidade de pontos, né, para focar no Campeonato Brasileiro, definir prioridades, né? Definir prioridades, eu acho que essa é a palavra, principalmente para o Palmeiras, que teve dificuldades ao definir os seus objetivos na última temporada e não levou nenhum título. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. E assim, eu acho que tem uma situação para o Palmeiras um pouco delicada, porque é a necessidade de dar uma resposta ao torcedor, né? Depois de praticamente 2 anos sem título, né, vai completar 2 anos que ganhou a última taça de campeão paulista em 2024 e vendo o Corinthians ganhar o Paulista do ano passado e também a Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras no mata-mata nacional e ganhando do Palmeiras na final estadual. Então é difícil imaginar que o Palmeiras, por exemplo, possa tratar o Paulista em dado momento ali, quando misturar jogo do Brasileirão com reta final do Campeonato Estadual, como algo secundário, né? Acho que vai ser difícil o Palmeiras assumir esse papel. Pode até fazer, mas vai ser complicado. Eu acho que... E aí você pode ter jogos nas primeiras rodadas da Série A, priorizando eventualmente o brasileiro, o estadual, perder pontos. Os clubes vão ter que fazer algumas escolhas. Isso aí é meio que inevitável. Não vejo outra saída. Vai ter que fazer escolha sim. Quer ganhar o campeonato estadual ou quer já começar bem o brasileiro? Isso vale também para quem brinca para não cair, para quem tem outras ambições na competição. Essa BF, ela botou essa pegadinha aí para os estaduais, né? Porque vai ser isso. Você vê, dia 28, o São Paulo, por exemplo, recebe o Flamengo. São Paulo pode estar, se ficar nessa situação de momento, estou perdendo 3-0, aí joga com o São Bernardo, depois vai jogar fora de casa com o Corinthians. São Paulo pontuou há pouco, ele pode chegar lá brigando para não cair. Aí faz o quê? Como é que ele vai priorizar o brasileiro se ele está mal no estadual? E outros brigando para chegar numa decisão, chegar na fase seguinte, enfim. Acho que vai ser assim, necessário que os clubes se posicionem. Não vão fazer isso, mas seria o ideal. O clube definiu, nossa prioridade aqui hoje é essa. O último título do Palmeiras foi o Campeonato Paulista, né? Em 2 anos a gente está falando. 2 anos. Foi o título paulista de 2024, conquistado na final contra o Santos, inclusive, né? Aquele título paulista do Palmeiras, o último título do Abel Ferreira. E aí, comentando também um pouquinho aí do lado do Santos, tem o Gabigol, que tem números excelentes contra o Palmeiras na carreira, com a camisa do Flamengo, com a camisa do Santos. Já fez gol em final de Libertadores contra o Palmeiras, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Será que vai ter gol do Gabigol hoje? E a gente tem aqui os números do Gabigol em jogos contra o Palmeiras, também contabilizando jogos dele com a camisa do Cruzeiro. 31 jogos, 14 gols marcados, precisa em média de 130 minutos. E enfrentando o Palmeiras, retrospecto dele, 54% aproveitamento, de 54% para o Gabigol. Flávio Prado começando a temporada aí com o Santos, o Gabigol. Tá aí na tela os números do Gabriel Barbosa contra o Palmeiras nesse clássico. Fica mais à vontade jogando contra o Palmeiras aí, o Gabigol. E começando essa temporada pelo Santos, que quer contar em breve com o Neymar, se recuperando de cirurgia. Você acha que vai ser um ano diferente para o Santos com esses jogadores, principalmente com a chegada do Gabigol, Flávio? Pedro, assim, tomara, mas a gente não tem uma visão otimista das últimas temporadas do Gabigol, né? As 3 últimas não foram boas. Começou fazendo gol contra o Novo Horizontino, isso ajuda bastante. A gente sabe que o artilheiro, né, ele vive de gol, né? E ele é o Gabigol, então ele tem que fazer gol. Ganhou moral, né? O jogo contra o Novo Horizontino foi fundamental para ele, depois daquela recepção que ele teve, daquela cafajestada que fizeram com ele, expondo lá com aqueles brutamontes, e cobrando ali publicamente, negócio ridículo. Mas ele começa bem, começa fazendo gols, mas é claro que não é mais o mesmo jogador, ou pelo menos nos últimos 3 anos não foi. De repente, voltando para casa, ele ganha um outro estímulo, ganha uma outra pegada, uma outra vontade. Mas ele depende de fazer gols. Se ele fizer mais gol hoje, por exemplo, o cara já começa, né? Se o problema dele era a falta de confiança, já que felizmente ele nunca teve nenhuma condição grave, com gols ele ganha moral, ele vai ganhar aquela pegada que todo mundo espera que ele volte a ter. Mas o que a gente pode fazer é olhar o retrospecto recente. E o retrospecto recente não dá essa condição de dizer, não, vai ser um ano legal, vai ser... Não. Ao contrário, né? O retrospecto mais recente, ele não é nada favorável ao Gabigol. Não é favorável. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver o que acontece. Ver quando o Neymar volta, como é que vai ser esse entrosamento entre eles. Mas, a princípio, não é. Eu não tenho por que ter otimismo
depois dos 3 últimos anos. São 3 anos, né? Quer dizer, não é 2 meses, não, são 3 anos, é muita coisa.